Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de programação em C. Eu me chamo Marcos e vou ensinar vocês a criar um jogo de adivinhação, onde o sistema gera um número aleatório e o usuário dá palpites tentando acertá-lo. Bom, para começar, a gente vai precisar aprender um pouquinho de looping. Em C, existem três tipos de loop: o do while, o while e o for. Porém, eu não vou ensinar o for, eu vou ensinar apenas o do while e o while. Bom, o que que é um loop? Um loop nada mais é do que uma estrutura de programação onde executa diversas vezes um código, um bloco de código. Ou seja, eu posso executar várias vezes um código utilizando um loop. E esse loop, ele se baseia numa condição, onde se a condição for verdadeira, o looping ele vai ficar executando. Caso seja falso, o looping para. Bom, para isso, vamos abrir nossa IDE, que é o Online GDB, e vamos se aprofundar um pouco mais. Vamos aqui, abrir aqui, fechar aqui, pronto. Bom, agora aqui na nossa IDE, vamos selecionar aqui a nossa linguagem, que é o C, e vamos lembrar algumas coisas da nossa aula. Primeiramente, o printf, que é a mensagem enviada no console. Aqui, ó, quando eu executo, ele me envia o Hello World. O scanf, que vai fazer com que você lê a entrada do usuário, ou seja, você lê o que o usuário digitou. Vamos salvar aqui numa variável num, e vou criar aqui essa variável. Vamos criar aqui, ó, int num, e vamos botar aqui dentro, digite um número. Bom, quando a gente executar aqui, o sistema vai ficar. Eita, esqueci da vírgula, do ponto e vírgula. Bom, quando a gente executar aqui, o programa vai ficar pedindo para digitar um número. Enquanto eu não digitar, o programa não vai encerrar. Bom, vamos digitar um número aqui, 15. Então, o programa leu esse número e salvou na variável número. Agora vamos aqui ver o que está salvo na variável número. Aqui, ó. Como a gente quer o conteúdo que está dentro de num, a gente não precisa colocar o e-comercial, a gente só coloca a variável em si. A gente só chama a variável para ela informar o conteúdo. Bom, vamos executar aqui 15 novamente, e ele vai informar para a gente o 15. Bom, temos também três tipos de variável. Temos o int, que acabamos de ver, que são para inteiros, temos o float, que são para números decimais, e temos o char, que é para caractere. Porém, nessa aula, a gente só vai utilizar o int. Bom, vamos começar aprendendo agora como fazer um loop utilizando o while. Vamos definir aqui a variável para iniciar com zero e vamos aqui ó, chamar o while. Aqui a gente passa a condição, aqui a gente passa o bloco de código. Ou seja, o que tiver dentro desse while vai participar do loop. Aqui a gente vamos botar aqui um printf, olá. Pronto. Condição. A gente vai passar uma condição aqui dentro. Enquanto a condição for verdadeira, o loop vai rodar. Ou seja, enquanto num for diferente de 10, isso aqui vai acontecer. Nesse caso aqui, teremos um loop infinito, o que não é bom para a performance do nosso sistema, pois acaba deixando o sistema lento. Bom, para evitarmos o loop infinito, a gente precisa atualizar a nossa variável da condição. Ou seja, fazer com que esse valor aqui chegue a 10. Bom, e para isso a gente tem duas formas, que seria o incremento e o decremento. No caso, a gente tem duas formas de atualizar a nossa variável. Bom, o incremento é fazer com que a variável receba mais um no valor dela. Ou seja, fazer isso aqui, ó, número variável é igual a número dela atual mais um. Com isso, a gente já pararia o looping, ó. Vamos deixar um barra n aqui e, ó, aqui a gente teve 10 olás. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olás. Porque o código parou quando o número chegou a 10. 10 é diferente de 10? Não, então o código para. O decremento é ao contrário.
Nesse caso aqui, o decremento não seria uma boa utilização para nós, pois nossa variável começa com zero. Então, se eu for fazer um decremento, ela vai virar -1, -2, -3 e nunca vai chegar a 10. Mas eu vou explicar mesmo assim. Vamos definir nossa variável aqui com 20 e vamos fazer aqui o decremento agora. O que que é o decremento? O decremento é variável é igual a número menos um. É o contrário do incremento. Aí agora, quando a gente atualizar aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Porém, agora, se você perceber, ó, essa variável que valia 20, ó, vamos dar um printf aqui, ó, printf, vai printar todos os momentos da variável, vírgula número. Ó, o que que vai acontecer? Vamos tirar esse olá aqui para ficar melhor a gente ver. Ó, o que acontece? Eita, menos. Ó, ele vai de 19, 18, 17, 16, 15 até chegar ao 10. No 10 ele para. A mesma coisa acontece quando a gente bota aqui, ó, mais um. Ó, vamos botar aqui zero de novo. Ele vai do um até o 10. Por que que ele vai do um? Porque o zero ele já executou e nesse caso aqui eu atualizei antes de dar o printf. Vamos atualizar aqui depois de dar o printf para aparecer o zero. Agora o zero aparece também. Bom, tem um jeito mais fácil de fazer os dois, que seria num mais mais para incremento e num menos menos para decremento. Que é, vamos testar aqui com incremento. Ó, mesma coisa, zero, um, 2, 3. E o decremento, nesse caso aqui, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 1, menos menos. E aqui a gente vai definir 20 aqui. Pronto. Ó, e a mesma coisa. Incluindo o 20 também, que não tinha sido incluído. Bom, esse aqui é o while. Vamos explicar agora o do while. Do, do aqui, o while. Bom, qual a diferença do while para o do while? O while, a condição ela é analisada no início do código, seja aqui em cima. O do while, não, ela é no final. Você pode perceber que aqui está o while, e aqui dentro a gente passa a condição. Bom, vamos testar aqui, ó. Int num é igual a 1. Deixa eu só dar um tab aqui para poder arrumar. Ó, int num é igual a 1. Bom, aqui a gente vai dar o printf do num. Printf, decente v, num. E aqui a gente vai adicionar uma condição que é falsa. Vocês vão perceber que vai entrar no código mesmo com a condição falsa, porque a condição só é checada no final do código. Deixa eu botar aqui, ó. Num tem, enquanto num foi igual a 2. Ou seja, se o número for igual a 2, o código vai rodar. Mas nesse caso só vai rodar o código uma vez, porque o num é um e quando bater aqui, ele vai dar que é falso e sai do loop. Ó, igual a 1 e saiu do loop porque não é igual a 2. Então não fica na repetição. Mas se eu botar aqui 2, vai ficar um loop infinito, viu? Pronto. E a mesma coisa, para fazer o do while também precisa fazer um incremento ou um decremento. Nesse caso, vamos fazer um incremento aqui, ó, num mais, num diferente de 20. Ou seja, enquanto o número for diferente de 20, isso aqui vai rodar. Porém, se o número aqui fosse 20, ele iria entrar, mas não, mas só iria rodar uma vez, porque a condição só é checada no final. Bom, vamos testar aqui agora o que que vai acontecer. Ó, ele vai dar um número de 0 a 19, porque o 20 não é diferente de 20. E é isso basicamente. Vou explicar aqui um pouco do if também, pois iremos utilizar para fazer nosso exercício, que seria esse aqui. Criar um programa em C que simule a geração de números aleatórios para um jogo de adivinhação. O programa deve gerar um número inteiro, aleatório entre 1 e 100, e permitir que o usuário tente adivinhar esse número. A cada tentativa, o programa deve informar se o palpite foi maior ou menor que o número gerado. O jogo deve continuar até que o usuário acerte o número. Ao final, exiba quantas tentativas foram necessárias para acertar. Dica: utilize as funções frand
sRand e time. Rand, sRand e time, desculpa, Will. Bom, eu vou explicar daqui a pouco. Antes eu vou explicar um pouco do if para a gente fazer esse exercício. Bom, vamos lá. If, aqui dentro do if a gente passa uma condição. E aqui a gente bota o bloco que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. If número é igual a um, vamos criar aqui, ó, int num igual a 1. Ó, printf, o número, eita, o número é um. Pronto, ó. Quando a gente executar isso aqui, vocês vão perceber que vai entrar porque o número é igual a um. Ou seja, a variável número, ela tem o valor de um. Então, um é igual a um? Sim, verdadeiro. Então, entra no if. Ó, quando a gente entrar, o número é igual a um. Porém, se eu botar isso aqui, ó, 2, já não é igual. 2 é igual a 2? Não. Então, 2 não é igual a 2, ele não vai entrar. Para a gente tratar quando não entra, a gente faz aqui, ó, else. Ou seja, se for isso, se for verdadeiro, não entra no else. Mas se isso aqui for falso, ele entra no else. Aqui, ó. Printf, o número não é um. Olha lá. O número não é um. Por quê? 2 é igual a 2? 2 é igual a um? Não. Então, ele cai no else. Printf, o número não é um. E o else não tem condição. Porém, existe um else com condição, que seria o else if, onde você passa uma condição. E aqui dentro a gente passa a condição. Aqui, ó. Se o número foi, ó, se o número for igual a um, ele cai no primeiro printf, nesse aqui. Se o número for, vamos botar aqui uma condição, se else if, se o número for igual a 2, o número não é um, mas é 2. Aí aqui, ó, e a gente bota um else aqui no final. Caso não seja nenhum nem outro, o número não é nada. O número não é nem um e nem 2. Pronto. O que acontece nesse código? Se o número for um, cai dentro desse bloco. Se o número não for um e for 2, cai nesse aqui. Se o número não for um e nem 2, cai nesse daqui. Vamos testar? Número é igual a 1. O número é um, caiu aqui dentro. Vamos testar agora com 2. Número é igual a 2. Caiu no segundo. Aqui, ó. Porém, vamos testar agora com 3. Número é igual a 3. O número não é um e nem 2. Aqui, ó. Caiu no terceiro. Que seria, se não for nem isso e nem isso, é isso. Entendeu? Bom, agora vamos explicar um pouco do rand, do sRand e do timeh. Vamos copiar aqui o exercício e vamos colar aqui. Vou comentar ele aqui. Para comentar, vocês podem utilizar Ctrl, é, dois pontos, e já comenta tudo. Você só seleciona e comenta. Bom, vamos lá. Para utilizar o rand, o time e o sRand, a gente precisa de duas bibliotecas novas, que seriam a include stdlib.h e a time também, que seria include time.h. Bom, com essas duas bibliotecas a gente já pode utilizar essas propriedades aqui. Vamos explicar como funciona primeiro o rand. Primeiro a gente vai aqui, ó, int num, ó, vamos tirar um tab aqui. Int num é igual a rand módulo, e aqui você vai informar o número máximo que você quer. Nesse caso do exercício aqui, o máximo seria 100. Então a gente vai botar aqui, ó, 100, bem não, 100, e vamos colocar mais um, que seria basicamente, aqui seria o mínimo e aqui seria o máximo. Caso eu não coloque esse mais um, o número vai gerar de 0 a 99. Ou seja, ele não vai incluir o 100. Entendeu? Vamos aqui. Porém, vocês vão perceber que quando eu der um printf nisso aqui, ó, recente, num, quando eu der um printf, vai ficar sempre igual o número. Não vai mudar, ó. 84, 84 e 80, 84. Bom, para fazer mudar o número, a gente vai utilizar o sRand, que gera uma semente.
Nesse caso aqui, o RAND também gera uma semente, só que ele gera uma semente sempre igual, ou seja, sempre vai gerar o mesmo número. Para isso, a gente vai precisar usar o sRAND para gerar uma nova semente a cada execução do programa. E com isso, a gente vai utilizar o time zero. O que que é esse time zero? Esse time zero aqui é os segundos atual, ou seja, ele vai pegar os segundos que estão nesse exato momento. Ele pega de um determinado tempo, se eu não me engano, de 1970 para cá, ele conta todos os segundos que tem e vai informar para cá, gerando uma nova semente. Ou seja, essa semente sempre vai ser diferente, pois nesse exato momento que eu estou falando, os segundos já estão mudando, ou seja, não vai ser a mesma coisa. Fazendo isso, a gente pode perceber que agora, ó, já mudou, não é mais 84, agora é 7, gerando, eita, gerando de novo, já mudou, de novo mudou. Aí vocês podem apertar F9 também para poder rodar o código. E mudou. E é isso. Bom, com isso, vocês já conseguem fazer o nosso exercício e eu indico vocês a pausarem, tentarem fazer. Caso não consigam, vocês despausam a aula e vão acompanhando a execução do exercício. Bom, vamos para o exercício agora. Crie um programa em C que simule a geração de números aleatórios para um jogo de adivinhação. Bom, primeiro a gente tem que gerar um número aleatório. Vamos lá. Int num aleatório é igual a range módulo de 100 mais um. Aqui está o nosso mínimo e o nosso máximo. Porém, como vocês sabem, isso aqui vai dar errado porque o número vai sempre gerar o mesmo. Então, a gente vai passar aqui o sRand com a propriedade time dentro. E agora o número já geramos nosso número aleatório. Bom, para a execução para criação do looping, a gente vai utilizar o do. Criamos o do aqui com uma condição aqui no final. Bom, vamos aqui agora digitar um printf, a condição a gente vai passar depois. Digite seu palpite. Pronto. Com isso a gente vai dar aqui um scanf e vamos botar um %d e vamos ter que criar uma variável int palpite para esse scanf, que agora a gente bota e comercial palpite. Bom, agora já temos a leitura do nosso palpite. Com esse palpite, a gente vai fazer os ifs, que seriam o se. Porque aqui, ó, cada tentativa, o programa deve informar se o palpite for maior ou menor. Ou seja, se seria um if. If palpite maior, ele vai informar. If palpite menor, informa. Se não é maior, não é menor, é igual. Então, informaria que o usuário ganhou. Então, vamos lá. If palpite maior que número aleatório. Deixa eu escrever certo. Printf, o palpite é maior que o número gerado. Então, e agora a gente vai botar um else if, ou seja, se o palpite não for maior, a gente vai verificar se o palpite é menor. Então a gente vai passar uma condição, um else com condição, que a gente vai botar aqui palpite menor que num aleatório. Bom, com isso a gente já tem printf, o palpite é menor que o número gerado. Bom, com isso a gente já tem o aviso de quando o palpite é maior que o número gerado e quando o palpite é menor. Bom, se o palpite não for maior e nem menor, o palpite é igual, ou seja, a gente só precisa botar um else printf e informar que o usuário ganhou. Parabéns, parabéns. Você acertou o número geral. Agora, como vocês podem ver, o jogo basicamente já está pronto. A gente precisa passar a nossa condição para o nosso loop não ficar infinito. Com isso, a gente vai passar o quê? Que o palpite precisa ser diferente do número aleatório. Ou seja, enquanto o palpite for diferente do número aleatório, o código vai girar. Se o palpite for igual, é porque o usuário acertou, então não precisa
não precisa ficar perguntando outros palpites para o usuário. Bom, basicamente o jogo está pronto. A única coisa que falta seria exibir quantas tentativas foram necessárias para acertar. Para isso, a gente vai fazer um incremento também. Só que esse incremento não vai interferir no nosso loop. Vai ser só um incremento para poder contar quantas tentativas teve. A gente vai criar uma nova variável, é aqui, a gente vai criar aqui embaixo, na verdade, int tentativas igual a zero, porque a tentativa inicial tem que ser, ela começa com zero. Caso você não define isso aqui com zero, esse valor aqui, ele vai ter um valor aleatório, que seria lixo de memória. Então ele vai somar sempre um com esse lixo de memória, então não vai dar certo. Então a gente tem que sempre colocar que é zero. Bom, e aqui embaixo, nessa linha aqui, a gente vai botar tentativas, mais. Por que nessa linha? Porque aqui eu dei o meu palpite. Ou seja, assim que eu der meu palpite, já vai contar como um palpite. Então vai fazer o quê? Vai fazer eita, tentativas é igual. Ali tá zero, então vai ficar zero mais um. Então aqui eu tive a primeira tentativa. Aí depois na segunda vai ficar um mais um e por aí vai, até eu acertar. Até acertar o número gerado. Bom, basicamente já está pronto. Só precisamos aqui botar aqui em quantas tentativas foi. Você acertou o número gerado em %d, porque a gente está se tratando de números inteiros, tentativas. Você acertou o número gerado em x tentativas. Agora a gente vai passar aqui o nome da variável para a gente puxar o conteúdo. Pronto. Agora vamos testar nosso código. Deixa eu ver se eu botei aqui. Bom, digite seu palpite. Meu palpite vai ser 50. O palpite é maior que o número girado. Opa, vamos colocar aqui um barra N para ficar mais bonitinho. Barra N e barra N. Bom, agora a gente vai ver aqui se está funcionando direitinho. Vamos aqui e vamos botar aqui outro barra N. Pronto. Agora vamos aqui e vamos rodar o nosso código. Digite seu palpite, 50. O palpite é maior que o número gerado. Ou seja, o palpite que eu dei é maior do que o número gerado. Ou seja, o número gerado é menor do que o palpite. Então vamos botar 25. O palpite ainda é maior. Então vamos botar aqui, ó, 12. Então, o palpite é maior. Então vamos botar 6. É maior. Vamos botar aqui, ó, 2. Acertei. Acabou que eu acertei ali. Bom, você acertou o número gerado em 5 tentativas. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, 4, 5. Bom, essa foi a aula de hoje, galera. Muito obrigado por assistir até o final. E é isso.